Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, voltamos então para mais um vídeo sobre um dos temas da nossa doutrina espírita aqui no Espiritismo para Todos. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da Lei de Liberdade, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Mais especificamente sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Quando a gente fala em liberdade, a gente primeiro precisa entender um pouquinho do que é esse conceito. Eu tenho aqui uma colinha, né, porque eu também não sou de ferro, para a gente poder ter um pouquinho de esclarecimento a respeito desse assunto. Quando a gente fala em liberdade, a gente pensa logo que, né, vem muito em cena de filme, a gente correndo por um campo lindo, né, que a gente pode, não tem ninguém em volta, o dia tá maravilhoso, essa sensação de liberdade, ou seja, eu sou livre, eu não estou preso a nada, eu não estou preso às amarras. A gente acaba associando muito liberdade à questão de prisão, né, porque acho que é justamente esse oposto. A gente pensa em liberdade, pensa em ser livre, mas a gente está falando aqui de um outro tipo de liberdade, né? É nessa liberdade de tomar decisões, na liberdade justamente desse pensamento. Então a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito disso. E quando a gente fala em liberdade, a gente está falando sobre a faculdade que permite ao indivíduo de agir ou decidir de acordo com a sua vontade. Entendeu? Então olha só, se eu quero fazer determinada coisa, eu vou lá e faço. Isso é uma liberdade. Se eu estou pensando determinada situação, eu tenho a liberdade de pensar. Então, o que os espíritos falam pra gente sobre essa liberdade que nós temos de pensar e de agir? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 825. E aí eles começam esse capítulo fazendo uma pergunta que é muito interessante. Haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem, não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Bom, então se eles dizem que nós precisamos uns dos outros, a pergunta seguinte é, em que condições ele então goza de plena liberdade, né? Como ele pode viver completamente livre? E aí os espíritos respondem nas do eremita do deserto, ou seja, sem ninguém por perto. Mas, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, goza deles qualquer liberdade absoluta. Então, a partir do momento que você se isola, você está totalmente livre, porque você não tem contato com outra pessoa. Então você ali, apenas com a sua presença, você está livre durante aquele momento, né? Então sim, por exemplo, eu estou aqui na minha casa. Eu posso simplesmente parar aqui agora, levantar, beber uma água. Eu posso parar o vídeo. Eu posso dar continuidade e, eu quero mudar de assunto. Não é o caso aqui, mas eu tenho essa liberdade de agir. Agora, se eu morasse com uma outra pessoa, eu tenho que respeitar também esse direito de liberdade dela e nós vamos ter essa troca. Ou seja, a nossa liberdade, ela existe, mas ela é limitada. Porque eu não vou poder fazer, né? Não me cabe fazer tudo ou qualquer coisa que eu queira. Então é nesse sentido que os espíritos nos falam a respeito dessa liberdade limitada quando estamos com o outro. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o pertencer-se a si mesmo? Olha que interessante. Quer dizer que quando eu estou em sociedade, eu preciso respeitar a liberdade do outro. Eu preciso respeitar esses direitos alheios. Então quer dizer que eu não estou mais na posição de decidir por mim, né? De modo algum. Porque é um direito que lhe vem da natureza. Então é muito interessante quando a gente olha a gente começa a estudar, né? E os espíritos nos dizem que a liberdade ela existe. Ela é um direito nosso, por natureza. Mas uma vez que a gente convive em sociedade, a gente tem que aprender a lidar com a forma que a gente vai agir perante o outro. E aí,
o nosso estudo aqui hoje, ele vem falar sobre a questão da liberdade do pensar. Porque no meu pensamento, quem manda sou eu, não é? Você tá aí pensando uma coisa que eu não sei que você tá pensando. Assim como eu agora posso pensar em outra coisa que você não tem como adivinhar. Somos nós livres então para pensar? Vamos ver o que os espíritos nos falam. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? E aí, olha a resposta dos espíritos. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, não há como pôr rédeas ou limites. E aí o assunto seguinte, né, ele já emenda falando sobre a questão da liberdade de consciência. Como é que a gente pode diferenciar pensamento de consciência? A consciência ela já vem escrita, né, no nosso espírito, ela é do nosso espírito, né? Então, ele já pergunta, né, Kardec pergunta para os espíritos sobre a liberdade de consciência. Seria ela uma consequência da liberdade de pensar? E aí os espíritos respondem: consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos, né? Então, a gente tem a consciência gravada no nosso íntimo, né? E somos sim livres para pensar. A gente tem a liberdade de ter essa consciência. E aí eles perguntam, né, na número 836, sobre o direito que o homem tem de pôr embaraços a essa liberdade. Ou seja, então eles perguntam, inclusive, se nós temos a liberdade de consciência, a gente pode julgar essa liberdade ou fazer algum tipo de repreender esse tipo de pensamento que nós temos íntimo? E aí os espíritos reforçam: não, cabe apenas a Deus julgar esse tipo de pensamento, né? Assim como o homem cria as suas leis para lidar com a justiça de homem para homem, apenas Deus, pela lei da natureza, regula as relações entre ele e o homem, né? E aí, é muito interessante quando a gente fala sobre a liberdade de consciência, porque essa liberdade de consciência e de pensamento, ela vai se emaranhar justamente num outro assunto muito bacana, que é sobre crença. E o que é uma crença? Crença é algo que você acredita. Crença é algo em que você crê, né? Eu acredito em determinado assunto, eu tenho uma crença, né? Nós temos hoje, né, no meio religioso, diversos tipos de crença. Cada crença vai pregar determinada doutrina. A doutrina espírita é uma crença, né? As religiões de matriz africana são outras, e cada uma tem a sua forma de pensar, né? Tem a sua forma de interpretar. E a nossa liberdade de pensar, né, e de consciência, ela esbarra nas crenças justamente por conta dessa diferença de pensamento que todos nós temos. E aí Kardec, muito sagaz, pergunta para os espíritos: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Ou seja, o que o Kardec está perguntando aqui? Eu sei que determinada crença está propagando inverdades, então eu preciso respeitar também? Então o que os espíritos falam? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, é repreensível que aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Quando ele fala que toda crença que é repreensível, né, quando ela conduz ao caminho do mal, não nos dá o direito de atacar outra crença se nós discordamos dela, né? Quando a gente repreende uma outra crença diferente da nossa, os espíritos falam que isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Ou seja, existem muitas crenças por aí, nós sabemos disso, né? Então não nos cabe atentar contra a outra crença, não nos cabe julgar se aquela é ou não correta. Daí entra a liberdade de pensamento, né? Em que cada um tem o seu.
A partir do momento que eu, pensante, acredito em determinada situação, mas que aquilo faz bem para mim, ótimo. Então, siga nessa sua crença e que você se melhore cada vez mais, né? Todos nós que participamos, somos adeptos à doutrina espírita, entendemos que ela nos faz bem, que é uma crença que fala de amor, de caridade, que para nós, que é uma doutrina que nos conduz para o caminho do bem. Então, nós devemos sim respeitar aquele outro irmão que acredita numa crença diferente da nossa, porém que fundamentalmente também o conduza para o caminho do bem. Ah, mas ele fala isso, ele cita aquilo, eles acreditam nisso, eles idolatram isso. Ok, está dentro da liberdade de pensar deles, mas se aquela crença conduz ao caminho do bem e forma pessoas de bem, então ela tem que ser respeitada sim. Kardec então pergunta, caso algum dia nós nos deparemos com alguma crença em que ela prega em verdade, seja essa crença mentirosa, né? Devemos então repreender? Devemos então chegar e falar, isso daí tá errado. Não, vamos parar. A gente pode sim, né? Ele até diz, mas existe uma maneira correta de se fazer. Os espíritos respondem o seguinte, né? Certamente podeis e até deveis procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Ou seja, podemos sim mostrar aos outros o caminho do bem, o caminho do amor e da fraternidade. E o que a gente pode fazer? É falar sobre os ensinamentos de Jesus, né? Nós podemos sim, então, abordar esse irmão que a gente possa identificar que está seguindo num caminho errado, para falar com ele sobre os ensinamentos cristãos, né? Falar sobre o bem, sobre a fraternidade, mas nunca impor, porque Jesus não fazia isso, né? O caminho para que nós possamos falar sobre o amor, ele não é um caminho violento. E a gente tem que respeitar a liberdade do outro, né? De pensar e seguir determinada crença. Se nós identificamos que ela é errada, cabe a nós então mostrar o porquê, mas respeitando a decisão dele, respeitando o seu livre arbítrio de querer seguir a nossa sugestão ou não, né? E aí, uma das perguntas que Kardec faz para os espíritos é a seguinte: por que indícios se poderá conhecer, então, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja, se nós temos aí tantas crenças que dizem que são a verdade, que querem deter o título de verdade, qual será aquela que pode sim ser reconhecida como essa verdade? Vejam bem que Kardec não coloca o espiritismo ou o catolicismo, não fala de uma especificamente. Qual das doutrinas que existam ou possam vir a existir pode reclamar esse título? Os espíritos então respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então vocês podem perceber que não importa qual seja a crença, qual seja a doutrina que a pessoa profere ou que ela esteja inserida, o mais importante é quantas pessoas de bem e que façam e que pratiquem a caridade, o amor e a fraternidade, essa doutrina ou essa crença venha a construir, né? Ou seja, então a gente pode perceber que não importa se a crença é X, é Y, se crê nisso ou se crê naquilo, mas a quantos mais homens de bem e menos hipócritas e mais amorosos e verdadeiros ela fizer, aí sim ela pode estar enquadrada aí como uma verdade. É o sinal, aí continuam os espíritos, que reconhecereis que é uma doutrina boa,
visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Ou seja, uma vez que é promovida essa desunião, uma vez que é disseminado o ódio, uma vez que é disseminado o orgulho, né, o egoísmo, em que eu estou acima de tudo, em detrimento dos outros, então essa doutrina ela é falsa, né? É o que dizem os espíritos. Essa não está de concordância com os ensinamentos de Cristo, né? Então, esse capítulo, gente, ele é muito interessante. Quem quiser ler ele depois para se inteirar um pouquinho mais, ele trata sobre outros assuntos também, como livre-arbítrio, como a questão da escravidão, né? Que é a imposição da sua vontade acima do outro, de uma forma violenta, de uma forma em que o outro é subjugado. Ele trata de temas muito interessantes, mas esse de liberdade de consciência e de pensar que nós trabalhamos aqui hoje está dentro desse capítulo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais comigo. E aí a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo!